Estudo do livro de Apocalipse, capítulo 11. As duas testemunhas e a sétima trombeta. A segunda parte do interlúdio poderia estar em grande medida inclusa no capítulo 10. Assim como o capítulo 7 tem um interlúdio de duas partes, esta segunda parte é uma continuação do primeiro segmento, com respeito à mensagem do rolo, que é doce ao paladar, porém amarga a ser digerido. Nessa parte, as duas testemunhas proclamam seu testemunho, porém experimentam oposição, guerra e morte. Entretanto, sua morte não equivale à derrota, pois ressuscitarão dos mortos e subirão ao céu. Antes de João escrever sobre as duas testemunhas, ele relata sua missão de medir o templo de Deus. Porém, não é o átrio externo. Ele menciona a localidade como sendo a cidade santa e a duração como sendo 42 meses ou 1.260 dias. Muito se tem escrito acerca do lugar e do tempo que João menciona. Letra A. O primeiro ponto de vista é uma interpretação literal do Templo de Jerusalém, antes de sua destruição, em 70 d.C. Mas o termo Jerusalém não aparece neste capítulo. Em vez disso, lemos as palavras a cidade santa. Uma visão panorâmica dessa expressão no Apocalipse comunica não um significado literal, mas simbólico. Notamos que no Apocalipse a expressão a cidade santa é usada figuradamente para identificar a Nova Jerusalém e a eterna habitação dos crentes. No capítulo 21.2 e 10 e no 22.19. De modo semelhante, a expressão a grande cidade é linguagem figurada para Sodoma e Egito, para indicar corrupção moral e escravidão. Além disso, João escreve esse termo para identificar a Babilônia como uma cidade de imoralidade. Se o escritor explicar estas expressões de forma figurada em todo o Apocalipse, fazemos bem em não tomá-las literalmente. Um segundo ponto de vista vê um templo literal que se tornará realidade pouco antes e durante o tempo do regresso de Cristo. Mas, em parte alguma, em todo o Novo Testamento, lemos que um templo físico será renovado na cidade de Jerusalém. Jesus predisse a destruição do templo, mas nunca falou sobre reedificá-lo. Mateus 24.2. O ato de a cortina que separava o Santo dos Santos rasgar-se foi o sinal de Deus de que um templo físico e seus serviços tinham chegado ao fim. Mateus 27:51. Paulo usa a palavra templo para descrever a habitação espiritual de Deus, isto é, igreja. O escritor da Epístola aos Hebreus explicitamente declara que os crentes chegarão a Sião, a Jerusalém celestial, a cidade de Deus, do Deus vivo, a saber, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão arrolados no céu. Note que ele escreve acerca da igreja, não do templo. A morte e ressurreição de Jesus trouxeram um fim à era veterotestamentária. Ao oferecer o sacrifício supremo, Jesus cumpriu o mandato divino para a expiação. Daí o templo não mais funciona como lugar de se sacrificarem animais em expiação pelos pecados. O templo no Apocalipse serve a um propósito simbólico. Por exemplo, em 3:12. Mas a Nova Jerusalém não tem templo, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. 21.22. Concluo que, à luz do Novo Testamento, nenhuma evidência se pode aduzir em apoio à restauração de um templo físico em Jerusalém. Letra C. Um terceiro enfoque é uma interpretação profética de uma passagem de esperança e salvação para a comunidade judaico-cristã nos dias de João.
A questão é se este capítulo faz menção de algo sobre o Israel literal. Isso é, um remanescente judaico que deve ser salvo. Essa questão recebe uma resposta negativa porque, ao escrever o Apocalipse, João está se dirigindo à Igreja Universal. Letra D. Um último ponto de vista é uma explicação figurada que vê o templo de Deus como a igreja em culto. Esta exegese se adequa ao contexto do Apocalipse, que reitera e consistentemente apresenta numerosos quadros através do simbolismo. De fato, o contexto dos versículos 1 ao 13 é simbólico, e o templo é a cidade santa, o tempo componente de 1260 dias, as duas testemunhas e o terremoto que destruiu a 10ª parte da cidade, que matou 7.000 pessoas. Robert H. Mouse judiciosamente comenta: simbolismo não é negação da historicidade, mas um método figurado de comunicar realidade. A linguagem apocalíptica tem como um de seus característicos básicos o uso crítico e simbólico das palavras e frases. Se a data tardia do Apocalipse, que se aproxima do final do primeiro século, for correta, então, em exílio na ilha de Patmos, João dificilmente estaria se referindo ao Templo de Jerusalém, já em ruínas por mais de 2 décadas. A imagem do templo apresentada em termos de santuário, do altar dos adoradores e do átrio externo se inclina para o simbolismo e não para o literalismo, visto que a segunda parte do interlúdio é fraseada em termos simbólicos. Seria contrário às expectativas entender literalmente os 2 primeiros versículos. Uma interpretação que focaliza a atenção em um santuário e um altar simbólicos tem mérito. Isso é especialmente verdadeiro por 2 razões. O tempo em que João escreveu o Apocalipse, quando a destruição do templo era uma memória distante, e os adoradores dentro do templo de Deus. A era da antiga aliança chegou ao fim, e o tempo da nova aliança já veio. O lugar onde Deus habita não é mais o templo, mas a igreja. Ainda quando, na conclusão de sua 3ª viagem missionária, Paulo subiu ao templo de Jerusalém para apaziguar seus oponentes. Ele ensinou à igreja de Corinto que eles pessoalmente eram o santo templo de Deus. Ele denominou seu corpo de o templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 3:17 e 6:19. Deus habita nos corações dos crentes de modo que seus corpos são templos santos. Não obstante, para esta imagem, João usa a familiar estrutura de templo de Jerusalém. O santuário, o altar, os adoradores e o átrio externo. O templo destruído pelas forças romanas podia ainda servir-lhe como um modelo didático. Capítulo ou versículo 1. Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir, e me disseram: levante-se e meça o templo de Deus, e o altar, e os que adoram ali. Letra A, caniço. João recebeu uma vara de medir. E a ordem para medir o templo de Deus. Não somos informados sobre quem lhe deu o caniço e a ordem. Porém, presumimos que o anjo, como mensageiro celestial, lhe tenha fornecido e lhe tenha dado instrução concernentemente ao seu uso. Uma referência veterotestamentária está por trás deste texto, pois Deus deu aos profetas Ezequiel e Zacarias uma visão de nova área do templo. Havia um homem com uma vara de medir que tinha cerca de 3,2 metros de comprimento, que inspecionou os edifícios e as bases do templo.
Ezequiel 40:43. Verem Zacarias 2:1. No Novo Testamento, o anjo mede a Nova Jerusalém, cidade, portões e muros com uma vara de ouro. Apocalipse 21:15. Ordem. O escritor recebe a ordem de levantar-se e medir as 3 partes: o templo de Deus, o altar e o povo adorando ali. Ele deixa de identificar aquele que fala. O propósito de fazer estas medições é separar a área que é santa da que é profana. Medir significa proteger o templo, o altar e o povo de Deus. A tarefa de João é salvaguardar aquilo que Deus separou como santo e protegê-lo de intromissão e profanação. O destruidor não pode entrar no lugar que Deus caracterizou como santo e em cujas fronteiras seu povo está seguro. O lugar onde o povo de Deus está seguro é o templo de Deus, o que por todo o Apocalipse significa não o complexo do templo, mas o edifício do templo, que inclui o Santo dos Santos e o lugar santo. Deus descerrou plenamente o interior do santuário quando, no momento da morte de Jesus, a cortina se separava. A cortina que separava esses 2 lugares se rasgou de alto a baixo. Mateus 27:51. Esta área é a própria presença de Deus, onde ele recebe os santos e habita com eles depois que Jesus se ofereceu como sacrifício perfeito e removeu os pecados de seu povo. Hebreus 9:12. O templo de Deus, pois, é um símbolo da verdadeira igreja que adora o Deus triuno. Na igreja, Deus encontra seu povo, aceita seu louvor e adoração, ouve suas petições e confissões e reconhece suas expressões de gratidão. Como os santos no céu estão sempre na presença de Deus, assim os santos na terra possuem a promessa de Deus, porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Mateus 18:20. João apresenta um quadro do interior do santuário que ele deverá medir. Não se processa nenhuma medição, porque a designação de medir uma área onde os santos têm encontro com Deus prova ser uma tarefa impossível. Os santos compõem uma grande multidão que ninguém pode contar. Medir o templo de Deus simboliza o conhecimento e cuidado que Deus proporciona ao seu povo. Qual é a significação de altar? Pode ser ou o altar do sacrifício ou o altar do incenso que ficava de frente para a cortina. O altar das ofertas queimadas ficava do lado de fora do edifício do templo, no átrio externo. Visto que João recebeu ordem de não medir o átrio externo, que era o átrio dos sacerdotes, interpreta o altar como sendo aquele no qual se oferecia incenso. Este é o altar do santuário celestial. À guisa de contraste, não há referências ao altar das ofertas queimadas, pois a morte de Jesus deu fim à sua utilidade. O incenso oferecido são as orações dos santos. 8.3. E medir as dimensões do altar significa que os santos têm acesso a Deus e desfrutam do seu cuidado protetor. No altar eles estão seguros. A multidão de santos contados no capítulo 7 e medidos no capítulo 11 está adorando na igreja de Cristo em qualquer e todo lugar. Jesus disse à mulher samaritana junto ao poço de Jacó que o tempo havia chegado em que os verdadeiros adoradores não adorariam no Monte Gerizim nem em Jerusalém, mas todos adorariam ao Pai em espírito e em verdade. João 4:21-24. Os cristãos adoram em qualquer lugar e onde quer que estejam. Deus os protege de danos espirituais. Ainda que de tempo em tempo enfrentam sofrimento físico, jamais experimentarão a morte espiritual. Estão seguros e protegidos na santa mão de Deus. A medição do templo é uma variante da selagem da igreja em 7, do 1 a 8.
Somente o povo de Deus é medido e contado. Não os profanos que se encontram no átrio externo, fora da igreja, e estão condenados. Capítulo 2. Versículo 2. Exclua, porém, o átrio externo do templo e não meça, porque ele foi dado aos gentios. E pisarão a cidade santa durante 42 meses. À primeira vista, esta parece ser uma passagem enigmática, pois uma tradução literal revela uma aparente redundância. E o átrio do templo, a parte externa, deixa-a fora. Mas não é realmente assim. Deus faz uma clara divisão entre os santos que o adoram em espírito e em verdade, e aquelas pessoas que lhe prestam um serviço só de lábios, cujos corações, porém, estão longe dele. Isaías 29:13 e Mateus 15:8-9. O primeiro grupo de pessoas adoram em santidade e recebem sua bênção. O segundo deve ser expulso por causa de sua hipocrisia. O primeiro grupo está na presença de Deus e está vivo. O segundo está fora da esfera de Deus e está morto. Aqui está o contraste entre o santo e o profano, que João descreve através de todo o Apocalipse. Os santos são aqueles que têm o selo de Deus em suas frontes, são medidos, isto é, protegidos. Os profanos são pessoas que se recusam a arrepender-se de seus malfeitos. Do 9.20. Não devem ser medidos, isto é, são rejeitados. Jesus nota que o povo de Deus entra pelos portões da cidade santa, mas do lado de fora ficam os que são impuros. Versículo 22, no capítulo 22, versículo 15. O templo de Salomão tinha um átrio interior que para os sacerdotes e um externo. 1 Reis 6:36, 2 Crônicas 4:9, Ezequiel 10:5 e 17-47. Quando Herodes o Grande construiu o templo, o átrio externo foi dividido em 3 partes: o átrio das mulheres e dos israelitas e o dos sacerdotes. Além do átrio em 3 partes, havia o átrio dos gentios. No Apocalipse, porém, João fala simbolicamente do átrio externo do templo, e assim faz referência às pessoas que estão dentro do perímetro externo da igreja, mas não numa parte dela. 1 João 2,19. Tais pessoas são parte do mundo, estão de mãos dadas com os gentios que pretendem destruir a igreja, se possível. São aqueles que nos dias de João eram membros da sinagoga de Satanás e não eram distintos dos gentios. Apocalipse 2,9 e 3,9. Sinagoga de Satanás e não eram... Todos eles são guiados pelo espírito do anticristo e se dispõem a tripudiar e profanar tudo quanto é santo. A última parte desse versículo suscita perguntas concernentes a lugar e tempo. Como interpretamos os gentios pisarão a cidade santa durante 42 meses? Estaria João fazendo alusão à cidade santa, isto é, a Jerusalém, destruída pelos gentios, na segunda metade do primeiro século? O período de 42 meses deve ser tomado literalmente. Primeiro estudaremos a expressão cidade santa no contexto bíblico. O Antigo Testamento chama Jerusalém a cidade santa porque ela era o lugar que Deus escolhera para habitar com seu povo. Salmos 48. Os judeus de Jerusalém chamavam a si mesmos cidadãos da cidade santa. Isaías 48.2. Ainda quando se recusavam a viver na verdade e na justiça, Daniel falou profeticamente sobre a cidade santa, Daniel 9.24, e Neemias registrou a restauração de Jerusalém quando os judeus se estabeleceram na cidade santa, Neemias 11:1-18. Não obstante, no Novo Testamento, a designação ocorre no início do ministério de João, quando o diabo, tentando, leva a cidade santa, Mateus 4:5. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, algumas sepulturas foram abertas e os que ressuscitaram apareceram na cidade santa. Mateus 27:53. Essas referências são do começo ao fim, começo e do fim do ministério terreno de Jesus. Depois deste período, o termo cidade santa não mais ocorre.
pois não foi no templo que Deus estabeleceu resistência, mas na igreja. No Pentecostes não foi o templo nem Jerusalém que o Espírito Santo encheu, mas os apóstolos e todos quantos se arrependeram e foram batizados. Atos 2, do 1 ao 4 e 38 e 39. Essa exegese é confirmada no Apocalipse, onde João descreve a Nova Jerusalém como a cidade santa. Ele explica que este é o acampamento dos santos e da cidade amada. Versículo 20, no capítulo 20, versículo 9. A qual Jesus chama a cidade de meu Deus. 3.12. A cidade santa é a Jerusalém espiritual dos santos. Em suma, o Novo Testamento mostra que a Jerusalém terrena perdeu o direito de ser chamada a cidade santa quando o Espírito Santo mudou o lugar de sua habitação. De Jerusalém para os corações do povo de Deus, os santos. Eles constituem pessoas de cada nação, língua, tribo e povo, juntos são os residentes da cidade santa, a Nova Jerusalém. A igreja cristã é simbolicamente chamada a cidade santa, pois nesse lugar Deus habita com seu povo pactual. Segundo Jesus predisse a destruição de Jerusalém 40 anos antes que isso se concretizasse, ele disse: Jerusalém será pisada pelos gentios até que se cumpram os tempos dos gentios. Jesus, em Lucas 21, 24. Jesus define a extensão de tempo como os tempos dos gentios, enquanto João escreve 42 meses. O Apocalipse iguala esse período com 1260 dias, ou tempos e metade de tempo, que somam 3 anos e meio. 11.3. Os 3 anos e meio compreendem o período da Guerra Macabeia, quando o templo foi profanado de junho de 167 a dezembro de 164 a.C. Comparar Daniel 7, 12, 7. Switch ofereceu a seguinte equação: a duração do triunfo dos gentios, a duração do tempo em que as duas testemunhas profetizaram, a duração da peregrinação da mulher no deserto. Em suma, esses períodos, mostrando harmonia em duração e extensão, parecem referir-se a um intervalo de extensão indeterminada que se estende da ascensão de Jesus ao seu regresso. Terceiro, alguns intérpretes aplicam um período de 42 meses aos anos imediatamente precedentes à destruição do Templo de Jerusalém. Mas a extensão do tempo não se adequa ao registro. A revolta judaica contra Roma começou na última primavera de 66 e terminou com a destruição de Jerusalém em agosto, setembro de 70. Além disso, o ato dos gentios de pisotear a cidade santa começou depois da queda de Jerusalém pelas mãos dos romanos. Estabeleceu-os 42 meses depois de setembro do ano 70 é fora de propósito, pois assim haveria um começo sem um fim. Consequentemente, João toma esta profecia de Jesus e a aplica não à Jerusalém terrena, mas à igreja, a qual é a imagem da Nova Jerusalém. Os gentios não são propriamente não-judeus, mas antes não-cristãos que pisoteiam tudo o que é santo e o convertem em profano. O ato de pisotear a cidade santa se refere a um período de perseguição que os cristãos sofrem ao longo dos séculos, mas recorda que Deus estabelece limites à sua duração. Aliás, este período marca o tempo da ascensão do regresso de Jesus. Concluo que no Apocalipse, tempo é uma ideia apresentada de forma simétrica, que não deve ser expressa em termos literais de anos ou mesmo séculos. O tempo cronológico é de importância passageira neste livro, porque o que governa o Apocalipse não é o tempo, mas o princípio.
Versículo 3. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão durante 1200 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. À luz do parágrafo anterior, aprendemos que o povo de Deus está espiritualmente seguro e divinamente protegido. Agora lemos que eles, como a igreja, recebem uma tarefa aqui na terra. Devem ser testemunhas de Deus, que os está armando com seu poder para o cumprimento da tarefa. Acho que devem ser testemunhas de Deus que os está amando com seu poder. Deve ser isso. Para o cumprimento da tarefa. Incidentemente, a palavra poder ou algo parecido precisa ser proporcionada do contexto, porquanto está faltando no original grego. Quem são as 2 testemunhas? Estudiosos têm sugerido nomes extraídos de ambos os testamentos, Antigo e Novo. Tertuliano e Irineu mencionam Enoque e Elias, visto que esses 2 não experimentaram a morte, Gênesis 5:24 e 2 Reis 2:11. Mas estes 2 santos glorificados que não morreram regressam no mesmo tempo para opor-se à besta que emergem do abismo e sofrer martírio. Outros dizem que as testemunhas são Moisés e Elias. Esses 2 aparecem com Jesus no Monte da Transfiguração, Mateus 17:3. Moisés representa a lei e Elias os profetas. A Escritura declara que Deus levantaria um profeta como Moisés, Daniel 18:15-18, e Elias reapareceria, Malaquias 4:5. Ainda outros propõem os nomes de Jeremias e Elias, Josué e Caleb, Pedro e Paulo, João Batista e Jesus de Nazaré, João e o seu irmão Tiago, Estevão e Tiago, filho de Zebedeu, para não mencionar outros. Entretanto, sugiro uma interpretação simbólica, a saber que as 2 testemunhas representam a Igreja de Cristo que, proclamando o Evangelho, conclama o mundo ao arrependimento. Primeiro, as testemunhas devem dirigir-se a todos os habitantes do mundo, povos, tribos, línguas e nações, o que dificilmente poderia ser feito por apenas 2 testemunhas. Segundo, a dupla de testemunhas é reminiscência do ato de Jesus enviar seus discípulos de 2 em 2, Marcos 6:7 e Lucas 10:1. Também os apóstolos iam de 2 em 2, Atos 3:1 e 8:14. Terceiro, um veredito em Israel era valioso pelo testemunho de 2 ou 3 testemunhas, Deuteronômio 17:6 e 19:15. E a igreja exerce disciplina sobre a mesma base, Mateus 18:16. Aliás, o testemunho de um homem pode ser desrespeitado, mas sobre o testemunho de 2 homens, a verdade é validada. João 8:17. Por último, João recorre à profecia veterotestamentária, pois ele descreve as 2 testemunhas como 2 oliveiras e 2 candelabros. O profeta Zacarias faz menção de 2 oliveiras e um candelabro de ouro, Zacarias 4:2-3. O azeite de oliva posto no candelabro tem a fundação de difundir a luz e dispensar as trevas. Simbolicamente o candelabro é a igreja, composta de crentes que vivem pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. Assim, Zacarias identifica as 2 oliveiras como sendo servos ungidos que servem ao Senhor de toda a terra, Zacarias 4:3. Parecem ser Josué, o sumo sacerdote, e Zorobabel, o governador, Zacarias 4:14, que representavam a comunidade judaica de regresso. De igual modo, interpreto as 2 testemunhas do Apocalipse como sendo representantes da igreja em sua totalidade. João observa que as 2 testemunhas do Apocalipse estão vestidas de pano de saco, ainda que o pano de saco feito de pelos de cabritos e camelos fosse roupas usadas por homens e mulheres igualmente em sua angústia, 2 Reis 19:2, Judite 9:1. Seu uso às vezes assumia significação simbólica. Esse era o caso especialmente quando os profetas usavam pano de saco
para pôr em realce um pecado que desintegra a sociedade, conclamando o povo ao arrependimento, ou para chamar-lhe a atenção para o juízo e castigo iminentes. Homens como Elias, na era veterotestamentária, e João Batista, nos tempos neotestamentários, despertavam a sociedade para suas bases dadas por Deus. Simbolicamente vestida de pano de saco como sinal de arrependimento, a igreja foi chamada a profetizar a palavra de Deus, o conteúdo do pequeno rolo ao mundo, e o dever da igreja é conclamar a todo povo em toda parte ao arrependimento e fé em Cristo. A voz procedente do céu diz a João que as duas testemunhas recebem poder para profetizar 1260 dias. Esse número dividido por 30 é igual a 42 meses, que é o mesmo período durante o qual os gentios profanam o átrio externo. É o período da grande comissão até a consumação, desde o nascimento da igreja neotestamentária até os fins dos séculos. Mateus 28, 19 e 20. Versículo 5: E se alguém quiser fazer-lhes mal, sai fogo de suas bocas e devoram seus inimigos. E se alguém desejar-lhes o mal, é assim que deve ser morto. Primeiro, observe o paralelismo das duas frases que começam extensas sentenças. Se alguém quiser fazer-lhes o mal. A simetria se destina a enfatizar a importância das duas palavras de João. Os que saem testificando do Senhor recebem seu poder, que é qualificado para protegê-los, porque a palavra de Deus é viva e ativa, escreve o autor das epístolas aos Hebreus. Segundo, como em outros no Apocalipse, João baseia sua mensagem no Antigo Testamento, onde ele lê acerca de Elias, que fez descer fogo do céu, sucessivamente sobre duas companhias de 50 soldados e seus capitães para destruí-los. 2 Reis 1, 10, 12. Davi diz no Saltério que meu coração ardia-me no peito, e enquanto eu meditava o fogo aumentava. Salmos 39, 3. E Deus disse a Jeremias que suas palavras seriam como fogo na boca do profeta. Jeremias 5, 14, 23, 29. Terceiro, as palavras de João não podem ser tomadas literalmente por nenhum testemunho cristão. Pode fazer descer fogo do céu a fim de destruir os adversários de Deus. Como o resto deste capítulo, o texto tem um significado figurado. A palavra de Deus não pode ser detida mesmo quando os mensageiros de Deus são perseguidos e até mesmo mortos. Quando alguém tenta fazer mal a esses mensageiros, isso não quer dizer mal físico, mas antes mal espiritual, ao silenciar sua voz profética. Significa o intento de levar os mensageiros a desviarem-se ao ponto de negar seu mestre, que os enviou e cuja palavra devem proclamar. É assim que os mensageiros podem ser prejudicados. Mas a palavra de Deus surge como juízo contra os seus inimigos e os destrói, lançando-os no lago de fogo. Por último, os inimigos de Deus, de sua palavra e de seu povo, não devem subestimar o poder outorgado às testemunhas de Deus, cujas orações ele responde. Quando esses inimigos ouvem a palavra de Deus e a repudiam, bem como a seus mensageiros, permanecem condenados diante do juiz do céu e terra. O testemunho dos santos sobre a terra contra seus adversários é registrado no céu como um testemunho do qual são incapazes de escapar. Versículo 6. Estes têm poder de fechar o céu para que não chova durante os dias de sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e ferir a terra com todo o gênero de praga quantas vezes desejarem. A alusão a Elias é inegável, pois ele orou para que não chovesse, e a seca durou 3 anos e meio. Lucas 4, 25.
A frase "os dias de sua profecia" é uma referência implícita àquele período de tempo. Fontes judaicas proporcionam a interpretação desta frase, circulando no primeiro século de nossa era como um idiomatismo que significava e definia a extensão de tempo. Tiago compara Elias a qualquer crente que ora com fé. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5,16. Um crente que ora em plena confiança de que Deus ouve e responde à oração, de fato pode mover montanhas, figuradamente falando. Mateus 17:20. Olha só, figuradamente, né? Como que o cara tem coragem de escrever um livro falando de Apocalipse e falar que a fé move montanhas figuradamente, né? Não move literalmente, não. Enquanto Jesus Cristo parava a tempestade, né? Acalmava o mar, parava. Isso aí é figurado, então, né? Não é figurado. Não tem nada de figurado. É só a falta de fé dele que é figurada, né? Mas a verdade é literal. Move montanhas na sua literalidade. Montanhas, seja aquele que é figuradas, né? No sentido, no âmbito espiritual, né? Move seus problemas, suas dificuldades, né? E também montanhas na realidade mesmo, se a pessoa tiver fé. Se ele tiver fé, ele pode acalmar uma tempestade que ele se estiver num barco quase para afundar, Deus pode sim acalmar literalmente, né? O mar, se tiver fé. Mateus 17:20, 21:21 e 1 Coríntios 13:2. Os crentes oram a oração do Senhor e a petição para que venha o reino de Deus, e a resposta a essa petição para que Deus restrinja o poder do maligno e levante homens e mulheres para que falem por ele em cada área e setor da sociedade. Segundo João, faz alusão a Moisés e Arão, que converteram a água do Egito em sangue. Êxodos 7:17, 19 e 20. A praga nada deixou sem ser atingido, pois havia sangue por toda parte em toda a terra. Esta foi a primeira das 10 pragas que Deus enviou aos egípcios e que se tornaram notórias em anos posteriores, inclusive pelos filisteus nos dias de Samuel. Os filisteus que capturaram a Arca da Aliança estavam com medo e se lembraram dos egípcios que foram feridos com todos os gêneros de pragas. Isso não significa que os cristãos controlam tempos, o suprimento de água e a devastação causada por causas naturais. Deus controla todas as forças, mas seu povo possui o poder da oração quando suplica ao Onipotente que intervenha no que tange ao clima, a necessidades de sustento de vida e a fenômenos ambientais. Os santos debaixo do altar perguntaram: até quando, ó soberano Senhor? Santo e verdadeiro, não julgas os que habitam sobre a terra e vingas nosso sangue. Apocalipse 6:10. Assim, a igreja sobre a terra roga a Deus que julgue e os vingue, pois Deus disse: minha é a vingança, eu retribuirei. Deuteronômios 32:35 e Hebreus 10:30. Os cristãos de modo algum tomam a iniciativa da vingança, pois devem dar lugar à ira de Deus. Os cristãos de modo algum tomam a iniciativa da vingança, pois devem dar lugar à ira de Deus. Romanos 12:9. Versículo 7. E quando terminarem seu testemunho, a besta que emerge do abismo fará guerra contra eles e os vencerá e os matará. Versículo 8. E seus corpos jazerão na rua da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também seu Senhor foi crucificado. Letra A. E quando terminaram seu testemunho,
A besta que emerge do abismo fará guerra contra eles. Este versículo projeta um quadro do fim dos tempos, quando a igreja tiver completado a tarefa de proclamar o evangelho do reino a todas as nações do mundo. Mateus 24:14. Ao longo de toda a história, os fiéis da igreja têm pregado e ensinado a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Mas quando tiverem completado sua obra, a besta declarará guerra à igreja. Entretanto, temos de compreender que sempre que o evangelho é proclamado, ele se depara com oposição. Aqui e ali, o maligno sempre deflagra guerra contra os seguidores de Jesus, com intermitente opressão e perseguição. João identifica a força má como sendo a besta, ainda que esta seja a primeira vez que ele a mencione. Antes de escrever o Apocalipse, João vira toda a revelação. E assim ele estava plenamente ciente da besta, mesmo que ainda não a tenha mencionado. Ele fornece uma descrição adicional dessa criatura quando escreve: a besta que você viu era e não é, e está para subir do abismo e caminha para a destruição. 17.8. Aqui está um quadro do maligno imitando a infinitude divina com respeito ao presente, passado e futuro. O anticristo era e não é, e está para subir do abismo. O anticristo está constantemente opondo-se a Cristo e sua igreja a cada dia e a cada passo do caminho. Paulo faz alusão ao anticristo quando escreve que o homem da iniquidade não pode exercer seu pleno poder e autoridade até que chegue o tempo, pois Deus agora o detém. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. 2 Tessalonicenses 2, 3, 4. Quando o volume da perversidade tiver atingido seu máximo, então o anticristo assumirá o comando em decorrência de o testemunho da igreja chegar ao fim. O anticristo não é Satanás, mas lhe é intimamente aliado e enviado por ele. Ele parece com um cordeiro que tem 2 chifres e que fala como dragão. João extrai do Antigo Testamento sua referência à guerra dirigida contra o povo de Deus, onde Daniel escreve: enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava. Em capítulos e versículos subsequentes, o escritor do Apocalipse expande sua informação sobre a guerra que a besta deflagra contra a igreja. Capítulo 12, versículo 17. No fim da era, um pouco antes da volta do Senhor, o anticristo governará supremamente. Letra B. A besta os vencerá e os matará. Em seu discurso sobre o fim dos tempos, Jesus encoraja os crentes dizendo: porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Mateus 24, 21 a 22. O ataque primário da besta é sobre a mensagem e secundariamente sobre os mensageiros. Ele mata os mensageiros para que a mensagem seja silenciada. Quando no fim dos tempos os incrédulos rejeitarem a mensagem, Deus afastará tanto a mensagem quanto os mensageiros, permitindo que o anticristo mate os santos. Não é uma predição literal de que todo cristão fiel de fato será morto. Porém, requer que cada cristão fiel esteja preparado para morrer. E seus corpos jazerão na rua da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Nas culturas civilizadas, o sepultamento dos mortos é um rito solene realizado com dignidade e respeito. Deixar os cadáveres insepultos e ante os olhares do público constitui o auge da indignidade e opróbrio. Aqui somos informados de que os corpos das 2 testemunhas são deixados insepultos na rua principal da grande cidade como objetos de ignomínia. Este texto proclama
a escolha entre uma interpretação literal ou uma descrição figurativa. Os estudiosos que oferecem uma explanação literal asseveram que a grande cidade é Jerusalém e fazem alusão à última frase deste versículo para provar seu ponto, onde também seu Senhor foi crucificado. Além do mais, alguns interpretam a referência de João à grande cidade. Jeremias 22:8. Profeticamente, e dizem que olhava para Jerusalém retificada e a reabitada nos últimos dias. João, porém, olhava para a cidade santa, a nova Jerusalém que desce do céu. Uma interpretação simbólica deste capítulo afirma que o termo Jerusalém comunica um significado espiritual, isto é, figurativo. Note que João usa o adjetivo grande e não santa em referência à cidade. Isso sugere que ele está falando não sobre seu caráter, mas sobre seu tamanho. Como em todo o Apocalipse, assim também aqui há um ponto de contraste entre aquilo que é santo e aquilo que é profano. Há somente duas cidades, a santa e a profana. É a divisão entre o povo de Deus na cidade santa e seus adversários na grande cidade.